Olá, queridos irmãos e irmãs. Você sabe o que são atos proféticos? Aí na sua igreja já foi realizado algum desses atos? Você sabe quais são os textos bíblicos que falam a respeito desses tais atos proféticos? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje nós vamos analisar os textos bíblicos que embasam os atos proféticos e vamos entender se eles são corretos ou não de acordo com a Bíblia Sagrada. Você quer aprender mais desse assunto? Vem comigo então, vamos para minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitora é a seguinte: aqui em minha igreja acontecerá um ato profético. Cada pessoa irá receber uma pequena trombeta e nós iremos tocar por 7 dias em 7 reuniões para derrubar as muralhas que impedem a nossa prosperidade. Estou muito em dúvida se isso é bíblico. Atos proféticos são bíblicos? Eu posso realizar? Muito obrigado, querida irmã, pela sua dúvida. Fez muito bem em perguntar. Vamos te dar aqui uma resposta muito interessante para a sua reflexão. E você que assiste esse vídeo também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários e ela poderá virar vídeo aqui no nosso canal. E desde já, deixe o seu like, deixe o seu curtir nesse vídeo. Assim nós conseguimos ver que você está gostando dos estudos, tá bom? Vamos então para o nosso estudo, começando lendo o texto de Jeremias capítulo 13, versículo 10, que é um dos textos que muitos utilizam para embasar essa questão de atos proféticos. Leia comigo, olha só. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza de seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada mais presta. Vou explicar para você. Aqui no capítulo 13 de Jeremias, o Senhor chama o profeta Jeremias e diz: olha, compre um cinto e coloque no seu corpo, ande com ele. Por alguns dias isso aconteceu. Depois Deus diz a Jeremias: agora pega esse cinto, vai até a região do rio Eufrates e enterre esse cinto ali. O profeta assim o fez. Depois Deus disse, após muitos dias: volta lá onde você enterrou o cinto e tire-o dali. Como que estava o cinto? Totalmente apodrecido. E com este sinal, então, Deus diz ao profeta: a mesma coisa que aconteceu com esse cinto está acontecendo com Jerusalém e Judá. O povo está indo após outros deuses, coração duro. O povo está apodrecendo nos seus pecados. Então eles utilizam textos como esse para dizer o seguinte: olha, nós podemos fazer atos como esse ainda proféticos para determinar situações, para apontar questões aqui no nosso mundo. E aí você vai ver aí na internet, vai encontrar, por exemplo, alguns pastores jogando óleo ungido sobre cidades, né? Alugam um helicóptero e joga óleo lá de cima e dizem o seguinte: agora essa cidade é de Deus, é do Senhor Jesus. Outros têm tocado trombetas para derrubar muralhas espirituais, para que as pessoas sejam mais prósperas, como se tivesse algo lá no espiritual atrapalhando o mundo físico. Pastores têm colocado também objetos do antigo tabernáculo na igreja. Por exemplo, é muito comum a Arca da Aliança. E aí colocam essa arca como um ato profético, dizendo então que a presença de Deus está naquele lugar através daquele objeto que está ali no meio da igreja. E por aí vai, tem centenas de atos proféticos. Talvez você esteja se perguntando agora: o que são de verdade esses atos proféticos? Eu vou te explicar a partir de agora, mas é nesse momento que você precisa se inscrever aqui no nosso canal. De segunda a sexta, às 15 horas, estudos novos aqui, estudos de temas muito interessantes, mas você precisa estar inscrito e inscrita para que você receba as notificações do YouTube e possa crescer. Se não receber a notificação, volta todos os dias aqui que tem um estudo para você aprender. Queridos, segundo aqueles que os realizam, os atos proféticos são ações realizadas por profetas de Deus, ou seja, homens consagrados. Esses atos, então, são realizados com ações e símbolos que apontam para realidades espirituais e têm impacto no mundo físico. Por exemplo, no caso da nossa irmã ali na pergunta, ok? Olha só. No exemplo citado lá no início, onde um pastor deu trombetas, ou vai dar trombetas para as pessoas tocarem, como símbolo de algo espiritual, a conquista da prosperidade. Então, segundo a questão ali, o pastor vai dar a trombeta, ali aquele pequeno instrumento de sopro, as pessoas sopram, destrava lá no mundo espiritual a prosperidade, e isso tem impacto no mundo físico, ou seja, as pessoas vão ter mais dinheiro. Então, a ideia do ato profético é exatamente isso: realizar uma ação
para que ela atinja ou movimente o mundo espiritual, e o mundo espiritual por consequência, ele altera aqui o mundo físico em favor de alguma pessoa com o objetivo que ela está tendo ali no ato espiritual. E quais são as passagens bíblicas usadas para embasar isso? Eu vou explicar primeiro as passagens bíblicas e depois eu vou mostrar para você se isso é correto ou não, ok? Então fique até o final. Um recadinho rápido para você. Se você quer estudar a Bíblia, entender os contextos, geografia, genealogias, entender as parábolas, entender todas essas partes da Bíblia que geralmente a gente vê que as pessoas têm dificuldade, vem comigo estudar a palavra. Aqui no primeiro comentário desse vídeo tem uma aula gratuita para você assistir. Se gostar da aula, você pode se inscrever e entrar nesse grande desafio de estudar a Bíblia inteira com um professor te ajudando e tirando suas dúvidas lá pelo Zap. Aproveite que as vagas estão abertas. Queridos, aqueles que defendem então o uso de atos proféticos costumam utilizar passagens bíblicas onde Deus se usou de símbolos e ações de seus profetas para transmitir mensagens ao povo. Olha só, por exemplo, algumas. Nós já falamos aquela de Jeremias, que eu já expliquei para vocês, mas, por exemplo, o toque de trombetas, ou o famoso shofar, lá em Josué 6, de 2 a 16, a conhecida passagem lá da vitória sobre Jericó. Por exemplo, a pergunta da irmã, que a irmã fez aqui, é baseada nesse texto. Então o pastor está querendo reproduzir alguma coisa parecida ali com as muralhas de Jericó, que foram derrubadas através do toque de trombetas. Por exemplo, derramar óleo sobre lugares e pessoas, como está lá em Levítico 8, quando Arão e os seus filhos foram consagrados ao sacerdócio. E também nós temos lá em Êxodo a unção do tabernáculo e dos seus utensílios. E outros utilizam, por exemplo, o texto de Ezequiel 4, de 1 a 4, quando o profeta é orientado por Deus para gravar em um tijolo a cidade de Jerusalém e o cerco que seria realizado a ela pelos inimigos, como juízo de Deus. Então observe que os defensores dos atos proféticos se utilizam de passagens como essas para dizer que Deus apoia esse tipo de ato e inclusive usou desse tipo de ação ali na Bíblia. E de fato Deus usou. Sendo assim, segundo eles, Deus quer que esse tipo de ato continue. Então eles pegam esses exemplos dos profetas, como um exemplo de atos proféticos, eles criam outros atos proféticos ou copiam coisas semelhantes ali a alguns desses atos citados na Bíblia e então utilizam-se desse expediente para dizer que isso tem embasamento bíblico. Mas eu vou mostrar para você a partir de agora alguns motivos e reflexões pelos quais eu acredito que atos proféticos são errados, que não são bíblicos. Pelo contrário, representam um grande tiro no pé do povo. As pessoas estão andando erradamente fazendo esses atos proféticos. Vamos lá então, vamos entender. Avaliando essa questão, precisamos entender que a Bíblia nos traz passagens descritivas, ou seja, que descrevem fatos como ocorreram, a história, e passagens que são mandamentos, ordens que devemos cumprir. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é que existem essas duas classes de texto dentro da Bíblia: mandamentos e descrições de coisas que aconteceram. Cada uma dessas passagens precisa ser interpretada de acordo com o que representa. Por exemplo, a Bíblia nos traz uma passagem descritiva mostrando que Judas traiu o Senhor Jesus. Está lá em João 13, 26 e 27. Isso significa que devemos trair Jesus? Obviamente que não. Não é uma passagem mandamento, é uma passagem descritiva. Está mostrando a história como ela aconteceu. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Não significa que nós temos que trair Jesus, obviamente. Outro exemplo, a Bíblia cita que Moisés tirou as sandálias dos pés quando chegou até a sarça ardente, porque, segundo Deus disse, aquela terra era sagrada. Está lá em Êxodo 3:5. Isso significa que devemos tirar o calçado que vestimos quando estivermos indo cultuar a Deus? Obviamente que não, ok? Isso é um texto descritivo, está descrevendo como aconteceu lá no momento em que Deus chama Moisés. E não um mandamento para que todas as vezes que a gente for cultuar a Deus, a gente tem que tirar o chinelo e tirar o sapato. Obviamente que não é isso que está ensinando o texto de Êxodo 3:5. Agora observe esse texto, por exemplo. Passagens bíblicas com mandamentos, elas são bastante claras a nós e demonstram que são mandamentos.
Por exemplo, Mateus 22:37 diz o seguinte: respondeu-lhe o Senhor Jesus: amarás. Então observe que nós temos uma ordem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aqui sim nós temos uma passagem bíblica que é um mandamento e não uma passagem descritiva. As passagens bíblicas citadas como embasamento pelos que fazem seus atos proféticos devem ser interpretadas e entendidas à luz do seu contexto e objetivo. São passagens descritivas. Geralmente, Deus utilizava desses expedientes de forma didática, ou seja, Deus chamava o profeta, mandava ele fazer algo específico para ensinar, para transmitir uma mensagem ao povo, ok? E de forma pontual. Não eram mensagens que ficavam sendo repetidas a todo momento e daquela mesma forma. Então, sem que aqueles atos fossem novamente repetidos, ou seja, era de forma pontual e não exigia uma repetição. Deus não dava ali um mandamento: olha, Jeremias, fala aí para o povo que todos os anos eles têm que pegar um cinto e enterrar para que eles aprendam sobre não cultuar a outros deuses. Não temos isso ali na Bíblia, mas apenas descrição de uma passagem pontual de Deus ensinando o seu povo. Quando Jeremias então comprou um cinto e o enterrou, e após alguns dias voltou até onde enterrara o cinto e estava podre o cinto, Deus mostrou que seu objetivo era apontar para Judá e Jerusalém que ele iria fazer apodrecer a soberba deles, pois estavam longe de Deus em maus caminhos, conforme está lá em Jeremias 11, ou melhor, Jeremias 13, de 9 a 11. O objetivo era o ensino e demonstração do juízo e não trazer questões espirituais à existência no mundo físico e nem decretar vitórias que venham por causa daquele ato realizado, como é aí o objetivo daqueles que realizam atos proféticos. Aquele pastor que deu trombetas para as pessoas tocarem em busca de prosperidade, lá na pergunta da nossa irmã, deveria ensinar o que a Bíblia diz sobre ter prosperidade e não desviar as pessoas com atos proféticos. Então observe bem, irmã, você que fez a pergunta, não participe disso. Isso aí é desviar o assunto. Esse pastor deveria pregar o que a palavra de Deus diz sobre prosperidade, sobre o trabalho, sobre comunhão com Deus, sobre andar no plano de Deus, andar na presença de Deus e por aí vai, sobre a excelência na realização do nosso trabalho. Isso sim é ensino sobre prosperidade e não fazer toques de trombetas por 7 dias consecutivos para destravar alguma coisa. Não tem nada a ver isso. As práticas atuais de atos proféticos dos mais diversos e, diga-se de passagem, cada vez mais absurdos, como por exemplo esse do pastor indo com um helicóptero jogando óleo na cidade inteira, é absurdo e tem afastado as pessoas da verdade da palavra de Deus. Essas pessoas, ao invés de serem libertas das superstições que o mundo já tem, através da pregação da palavra de Deus, têm vivido cada vez mais dependentes de símbolos, de homens que seriam a chave para alcançarem as bênçãos de Deus. Ou seja, essas pessoas têm sido enganadas por falsos profetas. Sabe por quê? Porque elas sempre precisam esperar a nova revelação do homem de Deus consagrado, que vai então revelar o novo ato profético para que Deus abençoe essas pessoas. Olha só que dependência maligna de homens e de simbologias que não são bíblicas. A nossa dependência é de Deus. A nossa dependência é da palavra de Deus. Por exemplo, olha que coisa maluca. Eu vi um vídeo de um pastor que fez um ato profético onde cada pessoa deveria se sacrificar e ofertar na igreja uma boa quantia de dinheiro. E ela levaria um mini tijolo ungido. Sim, um tijolinho ungido que representaria a conquista da casa própria muito rapidamente. Isso aqui é um tipo de ato profético absurdo. Isso é totalmente absurdo. Uma oferta financeira e um mini tijolo ungido não darão casa própria a ninguém, queridos irmãos. Antes, as pessoas deveriam ser orientadas dentro da palavra de Deus a trabalhar honestamente, com excelência e buscar em Deus a concretização dos seus sonhos, daquilo que estão buscando. Além disso, queridos, não temos nenhuma menção na Bíblia de qualquer ordem mandando que reproduzamos atos que foram feitos pontualmente pelos profetas. Não tem essa ordem na Bíblia. Observe bem, quando o apóstolo Paulo instruiu o jovem pastor Timóteo, não mandou que fizesse nenhum ato profético. Olha o que Paulo mandou Timóteo fazer. 2 Timóteo 4, 1 e 2 diz o seguinte:
conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha, Timóteo, prega a palavra. Insta, né? Seja persistente, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, ou seja, paciência e doutrina, que tem a ver com os ensinos corretos da palavra de Deus. Então observe que a ordem do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo é utilizar a palavra de Deus para ensinar o povo, corrigir, repreender, animar o povo. Atos proféticos são uma espécie de circo que distrai as pessoas e as levam para ainda mais longe dos verdadeiros ensinos da palavra de Deus. É uma pena que tenha tanta gente que ainda baseie sua fé nesse tipo de coisa. Então, querida irmã que fez essa pergunta para mim hoje aqui, olha só, não participe dessa besteira. Você quer ter prosperidade? Peça a Deus um emprego, peça a Deus que te ajude nos estudos, peça a Deus que te ajude a ser uma profissional excelente, acorde cedo, trabalhe, se firme com o Senhor nos planos dele, ore buscando a direção de Deus para a sua vida. Isso sim é ter prosperidade, isso sim é andar na prosperidade bíblica e não essas palhaçadas de tocar trombeta 7 dias na igreja. Desculpe, queridos irmãos, a sinceridade, mas eu fico um pouco bravo com esse tipo de falsos profetas que tem se levantado. Espero que tenham gostado do estudo de hoje. Vou deixar mais alguns estudos aqui para o seu crescimento espiritual na palavra de Deus, que é o verdadeiro alimento, que é a verdadeira profecia do Senhor que Ele deixou para o nosso crescimento na fé. Amém? Fico por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.